Olá, vamos conversar sobre poder familiar e abandono afetivo. A Constituição da República, no artigo 227, estabelece como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Trata, pois, a nossa Constituição da criança e do adolescente como sujeito de direitos, assim como já havia consagrado na Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O princípio que vigora em relação a esse cuidado com os nossos menores é o princípio da proteção integral. Nos dizeres de Maria Berenice Dias, a convivência com os filhos, que é um atributo do poder familiar, não é direito, é um dever. O rompimento do elo de afetividade se contrapõe à maternidade e paternidade como funções exercidas. Assim, o poder familiar é muito mais um poder-dever, no sentido de cuidar dos nossos menores, sempre baseado no melhor interesse da criança e do adolescente. Pai e mãe têm um papel psicossocial em relação ao livre desenvolvimento da personalidade do menor. E este livre desenvolvimento é um bem jurídico tutelado. Obviamente, não se pode obrigar ninguém a amar, mas a relação paterno-filial significa o dever de cuidado, importando em compromisso e responsabilidade. Então, é uma fonte de obrigação jurídica. A Constituição da República, consagrando o princípio da dignidade da pessoa humana em relação à criança e ao adolescente, alcança e oriundos desse princípio da dignidade os princípios da solidariedade, da paternidade responsável e do melhor interesse da criança. O princípio da solidariedade importa não somente na assistência material que a família deve aos menores, mas e principalmente a assistência moral. A paternidade responsável, por sua vez, ela vem indicada no artigo 226 da mesma Constituição da República, no parágrafo 7º, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é de livre decisão do casal. O melhor interesse da criança, como já dito, resta consolidado por todas essas questões levantadas no artigo 227, no sentido da proteção integral ao vulnerável. Ao estudar o Instituto da Responsabilidade Civil, nós sabemos que a definição de um ato ilícito implica em todo ato que, por ação ou omissão voluntária, importe dano a alguém e que esse dano seja injusto. Isso está preconizado no artigo 186 do nosso Código Civil. Combinado com o artigo 927, podemos dizer que todo dano injustificado leva para o agente causador o dever de indenizar. Isso não é só no plano material, isso também deve incidir sobre danos na órbita moral. O abandono parental é uma lesão ao interesse jurídico tutelado. Ele é extrapatrimonial e ele é causado por uma omissão do pai ou da mãe no exercício das suas funções parentais. Portanto, totalmente enquadrável naquilo que a gente definiu como ato ilícito gerador da indenização. Os menores têm mais do que o direito ao nome de filho, eles têm direito ao que a gente denomina de estado de filiação. A discussão do abandono afetivo ganha uma dimensão político-social, porque tem sérias implicações no desenvolvimento geral da sociedade. Num julgamento histórico do STJ, a ministra Nancy Andrighi profere um voto num dos primeiros casos de ajuizamento de ação de filho em face do pai por abandono afetivo. Este voto ele vem sustentado numa ideia de que amar é uma faculdade, mas cuidar é um dever. E, portanto, pelo abandono
afetivo de seu filho, o pai deve efetivamente indenizá-lo. Não se trata de colocar um preço ao amor, mas de exigir de cada pai e de cada mãe que cumpra com os deveres oriundos da paternidade responsável e ali elencados nos atributos do poder familiar. Afinal de contas, ter filho é uma escolha.